com o nosso corpo quando a gente se conecta com a compaixão. Vem para esse vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, para a gente entender o que a compaixão causa no nosso corpo, a gente precisa dar uns passinhos para trás. E primeiro entender o que acontece no nosso corpo quando a gente se conecta com o nosso lado crítico. Para entender isso, a gente vai usar a teoria do Gilbert sobre psicologia evolucionista, quando ele nos fala que a nossa mente opera através de algoritmos. Se A, então B. O que isso significa, né? Se, para a gente usar outros exemplos e poder entender como esse algoritmo se aplica na nossa vida. Se a gente vê uma comida muito gostosa, então a gente saliva. Se a gente percebe uma oportunidade sexual, então há um engajamento, né? A gente fica cortejando a outra pessoa, mostra as nossas habilidades. Se eu vejo um predador que é maior do que eu, então eu corro ou me submeto. Se eu vejo alguém me agredindo e ele é mais frágil do que eu, então eu ataco de volta. Notem que a gente vai ter esses algoritmos e, de acordo com a teoria do Gilbert, esses são algoritmos que estão programados na nossa mente. Todas as pessoas operam muito automaticamente, muito rapidamente através desses algoritmos, já que eles proporcionaram a nossa sobrevivência ao longo da evolução da nossa espécie. Foi aprendendo essas regras rápidas e de resposta rápida que a gente conseguiu ir evoluindo enquanto espécie e garantir a nossa sobrevivência. Para além desses algoritmos que eu tô colocando aqui, vai ter um algoritmo bem importante. Se eu vejo alguém em sofrimento, então eu faço alguma coisa para ajudar essa pessoa, para aliviar esse sofrimento da outra pessoa. E é esse algoritmo que é a base para o desenvolvimento da compaixão, que não é um algoritmo automático, é uma habilidade, né, uma motivação cheia de outros atributos mais complexos, como a gente já falou em outro vídeo, mas que é aqui dessa base desse algoritmo que a gente começa a surgir a capacidade de sermos compassivos. Mas então, quando a nossa mente está operando através desses algoritmos, é como se a gente tivesse um input de uma informação e o output de um comportamento. Então, quando entra a informação de uma comida muito saborosa, a saída, o comportamento de saída é esse comportamento de salivação. Então, se a gente vê a imagem de um churrasco, se a gente gosta de carne, ou de um brigadeiro, se a gente gosta muito de doce, ou sei lá, de uma lasanha bem saborosa, a gente vai ver essa imagem e muito rapidamente ou muito facilmente a gente vai salivar. Principalmente se a gente estiver com fome. Esse se aqui, né? Se A, então B, também vai estar programado dentro disso. Então a gente vai ter esses inputs de entrada de informação e saída de comportamento. Quando a gente é tratado de um jeito muito agressivo, quando tem esse input de um tratamento muito agressivo, de ser xingado, criticado, julgado, maltratado, a saída disso, o output de comportamento que o cérebro vai mandar para o nosso corpo, tem a ver com o sistema de ameaça. A gente vai ter a ativação do nosso sistema de ameaça e o corpo vai responder através disso. Se eu vejo que na outra pessoa, ela é uma pessoa mais frágil do que eu, meu cérebro lê que ela é mais frágil do que eu, ela não é um predador, eu posso xingar ela de volta, eu posso ter essa resposta de o que tu pensa que tu tá fazendo, quem tu pensa que tu é pra falar comigo desse jeito. Mas se eu sinto a outra pessoa mais poderosa, mais autoritária, mais importante do que eu em algum nível, a minha tendência pode ser de submissão ou de evitação, eu querer evitar conversar sobre isso, fechar os olhos ou sair de perto, tentar de alguma forma sair dessa situação. Mas de qualquer forma a gente vai ter essas respostas mais relacionadas a situações de depressão, né? De emoções associadas à raiva, a nojo do outro lado, mas também em relação a gente mesmo. Quando essa figura autoritária fala com a gente, quando uma voz autoritária fala com a gente e a gente dá credibilidade para essa pessoa e ela nos xinga, fala que a gente não é bom, né, nos esculacha de alguma forma, a gente tende a considerar aquilo como verdade. E quando a gente considera isso como verdade, o output disso é a sensação de vergonha, de tristeza, de frustração, de decepção, de depressão, de não querer fazer mais as coisas. Então a gente vai ter essas respostas. Como o nosso corpo reage com isso? Então, eu tô sendo tratado de um jeito muito ruim, de um jeito, né, que me faz sentir muito mal, e as respostas fisiológicas disso vão estar associadas às respostas de sistemas de ameaça. Quando o nosso corpo entra no sistema de ameaça, ele detecta que algo possa estar ameaçando a nossa sobrevivência e vai tentar de alguma forma tirar a gente dessa situação. Seja a gente correndo do leão, seja a gente atacando o leão, se ele for pequenininho, ou a gente se submetendo a ele, ou congelando e torcendo para que não faça nada de ruim com a gente.
Esse mesmo tipo de resposta vai acontecer em relação a qualquer ameaça que possa ser percebida pelo nosso corpo como ameaçador. Para ter essas respostas de luta, fuga ou congelamento, o nosso corpo libera muito rapidamente um monte de adrenalina. Essa adrenalina é o que vai fazer a gente ter essa ação de corre ou de luta, né? De ter algum movimento. Quando o nosso organismo entende que a gente não tem capacidade nem para correr, que não vai ter perna para correr porque o outro é mais rápido e não vai adiantar a gente brigar porque a gente vai perder, ele bota a gente em congelamento. Mas o corpo entende que a gente está passando por uma situação de estresse muito grande. Então, essa liberação de muita adrenalina, depois para regular essa adrenalina, vai ter uma liberação muito grande de cortisol. E a gente vai ter o acionamento desse eixo HPA que se fala quando a gente estuda sobre neuroestresse, né? Sobre a neurofisiologia do estresse. E toda essa gama de estressores que vão acontecer nessas respostas a estresse que o nosso corpo vai gerando, vai deixando o nosso corpo operando através desses neurotransmissores de adrenalina, de cortisol. O que acontece com o nosso corpo quando a gente se conecta com esse tipo de relação? A gente tá lá tentando ter homeostase no nosso corpo, é isso que o nosso corpo vai tentando fazer, as células do nosso corpo estão tentando fazer isso. Quando vem uma situação estressora, a gente sobe o degrau. E quando acaba a situação estressora, a gente vai ter essa liberação de cortisol que vai tentar devagarinho botar a gente de volta lá no eixo, botar a gente de volta nessa homeostase. Mas se no meio do caminho aparece um outro estressor, a gente não tem tempo para chegar lá embaixo no nível basal de tranquilização para depois voltar para o estresse. Muitas vezes a gente mal desceu e já tá ouvindo outra chibatada, já tá levando outra crítica, ou sendo esculachado de outra forma, sendo envergonhado por outras coisas. E a gente sobe de novo o nível de adrenalina, vai ter essa liberação de cortisol que vai tentar voltar. E se repetidamente a gente vai ter essa liberação de adrenalina, esse entendimento de que a gente tá sob ameaça e estresse, o nosso corpo começa a operar de um jeito mais estressado e vai ter muita dificuldade para tranquilizar, para voltar ao eixo. Quando a gente pensa numa relação interna baseada na nossa voz crítica, é disso que a gente está falando. Toda vez que um predador, que é alguém maior, que uma autoridade, que é algo mais importante, que a gente dá autoridade para esse algo, fala pra gente que a gente não tá fazendo as coisas bem feitas e a gente acredita nisso, a gente entra numa situação de estresse, a gente aciona o nosso sistema de ameaça. Essa sensação de vergonha, de inadequação, de depressão, de frustração, isso sempre vai colocar a gente nesses níveis de estresse. Toda vez que o nosso lado crítico fala com a gente acredita, a gente entra nesse nível de estresse que a gente estava comentando antes. Essa liberação de adrenalina, essa regulação pelo cortisol e o corpo operando de uma forma muito estressada. E aí fica muito difícil de a gente conseguir tranquilizar o organismo e sentir paz. Fica muito fácil de a gente ficar muito ansioso. Ficando muito ansioso também é muito fácil de a gente entrar em quadros mais depressivos ou de um humor um pouco mais deprimido. Então a gente vai ter uma gama de resultados que a longo prazo vai trazer um monte de prejuízos para o nosso organismo, tanto em níveis de saúde mental quanto em níveis de saúde física. Por outro lado, quando a gente aciona o algoritmo da mente de cuidado, então, se alguém, vamos entrar lá nos algoritmos de volta, se alguém nos trata com gentileza, com cuidado, com amorosidade, com compaixão, então, como que o corpo responde? Então, a gente vai ter essas sensações de tranquilização, de segurança, essas respostas de sensação de conexão com os outros. A gente pode sorrir, a gente pode ficar feliz. Vai ter essa gama de respostas que é muito diferente de quando o nosso self-crítico está acionado. Então, o que acontece com o nosso corpo quando a gente aciona e cultiva a nossa mente compassiva? A gente vai fortalecendo essas relações e essa forma de estar dentro do nosso corpo. Quando dentro da gente essa voz fala de um jeito mais compassivo e eu não preciso depender de outras pessoas me tratarem assim, a gente vai cultivando essa forma de sentir o tempo todo. Assim como quando a gente cultiva ou permite que o nosso self-crítico fale muito, a gente fica muito tempo dentro desse estresse, como se a gente carregasse um chefe muito malvado, muito bravo no nosso ombro falando com a gente o dia todo. Da mesma forma, se a gente cultiva um self compassivo que fala com a gente com uma voz compassiva,
sensível ao nosso sofrimento, preocupado e comprometido com o meu bem-estar, com cuidado comigo, com uma voz sábia que cultiva os elementos e os valores que são importantes para mim e me trata de uma forma gentil. É como se eu carregasse no meu ombro uma pessoa gentil, uma pessoa compassiva, que fala comigo ao longo do dia e responde às situações às quais eu estou passando de uma forma compassiva. E o nosso corpo, como ele reage quando a gente é tratado de uma forma compassiva, cuidadosa e gentil? A gente vai ter liberação de outros neurotransmissores. Geralmente a gente vai ter uma liberação maior de ocitocina, tá? O hormônio do amor, que vai estar associado a sensações de tranquilização, de presença, de segurança e que vai passar mensagens para o nosso corpo de que tá tudo bem, que não há nada com o que eu preciso me preocupar agora, não há nenhuma ameaça para a qual eu preciso me defender. E também a presença de segurança, não só a ausência de ameaça, mas a sensação de conexão com os outros. Vai passando essa sensação de que estar em relação com os outros é seguro, de que o ambiente onde eu estou é seguro, e essa presença de segurança regula o nosso organismo. Diferente de estar nesse sistema de ameaça constante, essa dificuldade de regulação, de voltar para o eixo, de voltar para a homeostase das células do nosso corpo, quando a gente cultiva uma mente compassiva, a gente consegue permanecer muito mais tempo nessa homeostase, tendo essas oscilações de sensações muito mais associadas a afetos positivos, a emoções positivas e agradáveis, que vão ajudando o nosso corpo a sentir essas sensações mais agradáveis. De novo, é diferente a ausência de ameaça, de não ter ninguém gritando no meu ouvido, o que já é bom, mas também essa presença de segurança, a sensação de conexão com os outros. Isso melhora não só a saúde interna, a saúde mental e as sensações, né, mais de bem-estar, de maior bem-estar emocional e físico. A gente vai ter alguns estudos que vão apontando que a gente entende a compaixão e a autocompaixão como protetores a psicopatologias. Então, as pessoas que têm maiores níveis de autocompaixão têm uma tendência menor a desenvolver psicopatologias. A gente vai ver também uma associação com maiores níveis ou melhores níveis de saúde física também. A gente tem esses efeitos também relatados em estudos de que pessoas com maiores níveis de autocompaixão apresentam uma saúde física de forma geral também um pouco melhor. Além do bem-estar individual, que a gente vai ver que os níveis de compaixão ajudam no bem-estar psicológico, no bem-estar físico, a gente também tem evidências bem importantes, mostrando bem-estar social. Então, as pessoas que têm maiores níveis de compaixão e que cultivam a sua mente compassiva, elas se sentem muito mais seguras nas suas relações interpessoais. Diminui muito o nível de sensação de solidão, aquela solidão que machuca, que faz a gente se sentir isolado dos outros, não a sensação de estar sozinho e aproveitar a própria companhia, diferente. Então, menores níveis dessa sensação de solidão e de desconexão com os outros. Inclusive, um estudo bem importante apontou um nível protetivo de segurança social na relação e na nossa reação, né? Na forma como a gente reagia ao isolamento social que a gente teve na Covid. Então, pessoas com maiores níveis de compaixão e de autocompaixão conseguiram passar por esse estressor horrível que a gente passou no isolamento social da Covid-19 de uma forma muito mais saudável e conseguiram sair de formas menos prejudiciais. Por outro lado, pessoas que têm limitações, dificuldades, medos e resistências para desenvolver compaixão tiveram maiores níveis de sofrimento psicossocial, maiores níveis de sintomas de psicopatologias como estresse, ansiedade e depressão e maiores dificuldades, inclusive, na relação, né, de engajamento com as medidas de distanciamento social. Então, a gente vai ver que a compaixão, desenvolver compaixão, não ajuda só a gente a se sentir um pouco melhor, mas tem todo um efeito de como a gente se relaciona com nós mesmos emocionalmente, com o nosso corpo, com o quanto a gente protege o nosso corpo de estresse e de diminuir a nossa imunidade, e também o quanto a gente protege as nossas relações sociais com as outras pessoas. Então, ajudar o teu paciente, ajudar o teu cliente a desenvolver compaixão, protege ele e ajuda ele em muitos níveis. Bora trabalhar sobre terapia focada na compaixão, que o caminho é lindíssimo. Se tu quiser saber mais sobre terapia focada na compaixão, segue o nosso canal.